Oi galera, boa noite. Aqui é Ney do canal Fluminense. Vamos fazer o pós-jogo de Fluminense 2, Once Caldas 0. Fluminense classificado para as oitavas de final da Sul-Americana. Fez o dever de casa, venceu no Maracanã, mesmo jogando em ritmo de treino. O Fluminense começou o primeiro tempo em ritmo mais forte, marcando em cima, buscando gol. E chegou ao gol aos 2 minutos de jogo. Um ataque, a bola foi rebatida pela zaga. Martinelli bateu na entrada da área de perna esquerda, no canto esquerdo do goleiro do Once Caldas, fazendo o Fluminense 1-0. O Fluminense continuou na pressão, buscando gol o tempo todo. E aos 34 minutos, Martinelli cabeceou para a área. Arias tocou de cabeça, desviou de cabeça, e o Serna tocou por cobertura, fazendo o Fluminense 2-0. Enfim, o Fluminense dominou o primeiro tempo, virava bem o jogo, jogando bem pela esquerda com Serna e com Fuentes. Serna deu muito trabalho à zaga colombiana, rápido, habilidoso, fez um belo gol por cobertura. O Martinelli, para mim, foi o melhor do primeiro tempo, bem na marcação e aparecendo bem na frente. Inclusive fez o primeiro gol do Fluminense aos 2 minutos e depois originou, num passe de cabeça, originou praticamente o segundo gol do Fluminense, do Serna. Então, para mim, perfeito Martinelli no meio campo, dominou o meio campo, foi bem. Vem crescendo de produção Martinelli, jogo após jogo. Ele está começando a entrar mais na área do adversário, coisa que ele não fazia. E Freitas também perfeito nos desarmes lá atrás, e muito bem na saída de bola pelo lado esquerdo, sempre com rapidez. A saída de bola do Fluminense ali pela esquerda da zaga é muito rápido com o Freitas. E aí o Fluminense foi para o segundo tempo. Segundo tempo o Fluminense já mudou, saiu o Martinelli, entrou Nonato para poupar o Martinelli. O Fluminense tirou um pouco o pé do acelerador, começou a tocar mais a bola, chegava na área de vez em quando nos contra-ataques, porque o time da Colômbia veio para cima, pelo menos teve mais posse de bola e chutava muito de fora da área. Mas o Fluminense conseguia os contra-ataques, mas infelizmente errava muito na hora de dar o último passe e na hora da conclusão. Eu acho que o Fluminense tem que treinar mais esses arremates e mais essa última bola, esse último passe. Os passes são muito, como é que se diz? Displicentes e sempre de maneira errada. Quando os caras têm que chutar, eles tocam. Quando eles têm que tocar, eles chutam. Enfim, eles fazem geralmente o inverso. O Renato começou a poupar o time. Aos 25 minutos ele tirou o Serna e tirou o Everaldo, botou o Riquelme, Felipe e o Paulo Baia. Aos 31 minutos ele tirou o Ganso, botou o Lima, tirou o Thiago Silva e botou o Inácio para poupar os jogadores. Afinal, a sequência do Fluminense de jogos é muito grande. Domingo a gente tem o Inter lá no Beira-Rio. E aí o Fluminense diminuiu o ritmo, começou aqueles toques, para gastar o tempo. Atacava, mas sem muita vontade de fazer o gol, entendeu? E acho isso errado do Fluminense. Vocês veem aí o Palmeiras ou outros times aí, que quando tem facilidade fazem o terceiro, quarto, quinto, sexto gol. E o Fluminense tem essa mania que quando está ganhando 2-0 começa a gastar o tempo, começa a se poupar, E eu acho isso um desrespeito com o torcedor que pagou ingresso, que quer ver espetáculo, quer ver gol. E afinal o futebol a intenção do futebol é marcar gol, Então eu acho que se o time está no ataque, está encontrando facilidades do adversário em atacar, eu acho que ele tem que aproveitar as oportunidades e fazer os gols, Afinal, atacantes vivem de gols. E o Fluminense não. O Fluminense começa a gastar o tempo, começa a tocar bola em demasia, começa a atrasar muito o jogo. Eu acho isso errado na postura do time. O time tem que ter uma postura sempre em prol do gol, independente do adversário. Martinelli, para mim, foi o melhor do jogo, mesmo jogando só o primeiro tempo. Desarmou, deu assistências, fez o gol. Foi um guerreiro em campo enquanto teve pernas.
Serna e Arias também muita luta em campo, tentaram o tempo todo, Arias pela direita, Serna pela esquerda. Depois o Arias jogou como falso 9. Everaldo mal no jogo para mim, perdeu muitas chances, não conseguia dar continuidade à jogada, a verdade é essa, mas sofreu um pênalti que o juiz não deu e o VAR também ignorou, um pênalti que ele tirou com um toque, tirou o zagueiro e foi derrubado. O cara derrubou ele, pegou as duas pernas dele ao mesmo tempo. E o VAR não chamou, o juiz também ignorou e passou batido. Né? Pênalti claro para o Fluminense que o juiz não deu no segundo tempo. Freitas também fez uma bela partida, seguro na zaga, com boa saída de bola pela esquerda, uma boa partida do Freitas, gostei. Enfim, gente, o Fluminense venceu, está classificado, está na próxima fase da Sul-Americana, nas oitavas de final. Fez o dever de casa, que era a vitória e a classificação. Né? Depois que o Renato mexeu no time, o time caiu de produção. Os jogadores que entraram não conseguiram manter o mesmo nível dos que saíram. E com isso o time piorou nos passes, piorou nas decisões, piorou nos arremates, enfim. O Fluminense jogou o suficiente para se classificar. Não fez uma bela partida, né? Como jogou bem contra o Vasco, não foi dessa vez. O Fluminense dessa vez não jogou bem. Fez o jogo para vencer, né? Sem se cansar muito, sem se desgastar muito, né? Porque a gente tem o Inter agora no Beira-Rio e depois o time viaja para o Mundial de Clubes. E então ninguém quer se machucar, ninguém quer ter torção, ninguém quer ter lesão. Então o Renato poupou o time, fez o que tinha que fazer, que era vencer o jogo. Na realidade, quem chutou mais a gol foi o Once Caldas, chutou 11 contra 10 do Fluminense. No gol, o Fluminense chutou 6 e o Once Caldas 4. Posse de bola, o Fluminense teve um pouco a mais do que o Once Caldas. O Fluminense teve 53% contra 47% do Once Caldas. Tá? Classificado, próxima fase, agora é pensar no Internacional no Beira-Rio, para a gente poder se despedir bem do Brasileirão, né, nessa parada que vai ter para o Mundial. Semana que vem vamos ter novidades de contratações. Domingo abre a janela e segunda-feira a gente já vai, de repente, ter algumas surpresas aqui. Né? Quem sabe o Fluminense já anuncia algum jogador. E amanhã, galera, amanhã é sexta-feira. O Fluminense vai descansar, os jogadores que jogaram hoje descansam, os jogadores que não jogaram ou que entraram durante a partida treinam no CT. E no sábado tem treino com os titulares, né, na véspera do jogo contra o Inter, vai ser o único e último treino, né, o de sábado. E aí o Renato vai definir o time, talvez ele mescle um pouco o time. Quem sabe o Samuel Xavier volte, o Keno também, e aí ele poupe alguns jogadores que jogaram hoje. E aí depois, galera, é viajar e pensar no Mundial, né? O Fluminense está classificado, fez a sua parte, está classificado na Copa do Brasil, está bem no Brasileiro, está ali entre os 6 do Brasileiro, na tabela de classificação. E agora é buscar pelo menos um pontinho lá no Sul, para a gente finalizar aí essa primeira fase aí do Brasileirão, bem na tabela, brigando ali pelos 6 colocados, pelo título também, né? É isso que eu tinha para falar, é o recado que eu tinha para dar. Amanhã a gente está aqui novamente gravando vídeo para vocês, trazendo tudo sobre o Fluminense. E peço a galera que se inscreva no canal, quem não é inscrito, que deixe o like, que compartilhem com o maior número de tricolores possíveis. E quem quiser ser membro, tem 3 níveis de membro, é só escolher para fazer parte do grupo aqui do canal. Tá bom, galera? Um abraço a todos, saudações e até amanhã. Fiquem com Deus.